Oi. Som. Oi. Som. Dá um eco aí, é? Oi. Oi. Som. Pessoal, uma palavrinha rápida. Está tendo muita conversa durante a aula, conversas paralelas nas mesas, e isso acaba desconcentrando o nosso professor e também acaba sendo uma atitude não muito amistosa da nossa parte, né? Então, foquem na atenção às aulas, tá? Sei que vocês têm os computadores aí, os trabalhos a fazer, mas não tirem o foco da aula e não conversem um com o outro. Façam o máximo possível para evitar qualquer tipo de distração, porque isso incomoda muito eles que vêm de fora. Eles esperam toda a nossa atenção durante a aula, tá bom? Vamos lá, Camil? Você consegue me interpretar hoje? Acho que sim. Olha, tem um microfone lá na sua mesa, tá? Você pode pegar para levar para... Som. Pessoal, vamos começar então esse momento de perguntas e respostas, tá? Por favor, formulem as perguntas que vocês têm aí de maneira resumida e direta. Como aplicar de uma forma saudável a ideia de que o Estado é um agente, uma instituição criada por Deus e, portanto, os crentes também poderiam ser magistrados civis, né? No nosso contexto, e principalmente no Brasil, que a política está muito imersa na corrupção, e há muita sujeira, há muita coisa ruim, né, em que as pessoas acabam tendo que se envolver. Como o crente pode ser esse promotor de bem social no meio da política atualmente? Okay, let me put like that, the question. Politics is widely known as a system that's like, it can be wicked or perverted in many ways, politics. How to harmonize the freedom that a Christian have to take part in politics, and by necessity, his loyalty to all commandments of the Lord, and did you know the question? It's such a bad environment to a Christian to be in such a political system. How we can deal with all the freedom that we have and the prudency of the careful that we should have? Well, one, I don't believe that it's necessary or mandatory for Christians to be in civil governments. Olha, eu não acredito que é necessário, não é I necessário don't think it's necessary. ou algo obrigatório que o cristão ele assuma um cargo de autoridade civil, magistrado civil. So I think it's right for some Christians not to be so involved. Então eu acredito que é algo lícito, algo que é possível para o cristão não estar assim tão envolvido na questão da autoridade civil. But on the other hand, Mas por outro lado, I think it's lawful for Christians to be involved eu acredito que é lícito que o cristão esteja envolvido num cargo de autoridade. because we have examples of that in the Bible. Porque nós temos exemplos dessa situação na Bíblia. We also have commandments to pray for those in leadership. Nós também temos o ordenança, preceito de nós temos que orar pelas pessoas que estão em cargo de autoridade. And governments are established by God. E os governos, eles são estabelecidos por Deus. Remember, they are ministers of God. Lembre-se, eles são ministros de Deus. God is the creator of these Deus, ele é o criador, né, as dessa an instância. expression of his common grace to man. E isso justamente como uma expressão da sua graça comum que ele concede aos homens. So I would just stress the two truths. Então, eu quero enfatizar e dar suporte para as duas verdades. I don't think you're obligated to serve in civil government, Eu não acho que você está obrigado a servir dentro do governo civil como magistrado. nor do I think Christians are obligated to be
always watching the news. Também não acho que o cristão ele está obrigado como mandamento a sempre ficar toda hora vendo as notícias do noticiário And being very politically minded and involved. e ter uma mente assim muito voltada para a política e sempre estar envolvido nesses But neither assuntos. do I think it's wrong Mas eu também não acho que é algo for errado Christians to be more politically minded que um cristão ele tenha um interesse maior assim na política or even politically involved. ou até mesmo politicamente envolvido. For example, in our church, Por exemplo, na minha we igreja, probably have half and half. nós temos assim quase metade da membresia. I would think the majority of our people, Eu acredito que a maioria as, da minha as the congregação, majority of Christians, como a maioria dos cristãos, are somewhere in the middle. estão em algum local no meio desses extremos. I do believe personally, Eu acredito pessoalmente, because I'm a citizen of my country, porque eu sou um cidadão do meu país, I should be knowledgeable of things. eu devo ter um certo conhecimento do que está ocorrendo. I should be aware of things. Eu devo ter uma consciência. But that doesn't mean that I have to watch the news for 3 hours every day. Mas isso não significa que eu tenho que ficar 3 horas todo dia buscando informações e notícias. Otherwise, it can be distracting Ou de outro modo, isso pode and ser até very distrair bastante. discouraging. E até mesmo ver tantas notícias pode ser desencorajar a I gente. think every Christian has to make this decision for himself. Eu acho que todo cristão ele deve assim tomar uma posição para si mesmo. I have a brother in our church Eu tenho um irmão na minha igreja who used to be very politically involved, que ele costumava ser assim muito envolvido nos assuntos de always política, sending me emails sempre mandando e-mails about all the different politics. acerca de todas as políticas And then I realized one year então eu percebi that he hasn't sent me no emails in a long time. e que fazia tempo que eu não recebi mais nenhum e-mail sobre esse assunto desse And so irmão. I asked him, brother, how come you never sent me no more emails? E eu mandei, irmão, como você pode parar de mandar He e-mail said, sobre política? Pastor, I felt like I was becoming addicted, Então, sabe, pastor, eu percebi que eu estava ficando viciado spending nisso. too much time watching the news. Eu passava muito tempo vendo notícias, It was noticiários, making me e depressed. isso estava me deixando deprimido. Now that I only watch news a little bit, Agora que eu só vejo notícias I um pouco, feel, com I moderação, feel liberated. eu me sinto assim, algo libertador. I think also, lastly, Eu acho que, por último ponto, while we have to remember that our citizenship to this earthly nation entendendo que nós também somos cidadãos desse reino terreno, does bring a measure of obligation and responsibility. isso nos dá, de certo modo, uma parcela de responsabilidade na nossa vida. But our ultimate allegiance Mas a nossa fidelidade final lies to Christ pertence a Jesus Cristo and the heavenly kingdom. e ao reino dos céus. And this has to take our priority. E isso deve ser a nossa prioridade. I do believe that both should go together. E eu acredito que o governo e a igreja devem andar, devem coexistir. They're both institutions of God. São ambas instituições de Deus. They're both creations of God. São ambas criadas por Deus. But nevertheless, the one has to get the priority. Mas ainda assim, uma das duas tem que ter a prioridade. And when there's this competition, E quando há essa competição, we need to push back from the one, leave the one alone, nós temos que darmos menos importância para um and place our emphasis e botar a nossa ênfase upon the other. no outro. But let me just say again, as I've said many times, Mas deixe-me dizer novamente, como eu já disse muitas vezes, I think churches eu penso que as and igrejas individual Christians e os cristãos individualmente, have liberty elas têm liberdade to make their decisions para tomar uma decisão nesse ano about how much you're going to be involved de quanto você vai estar envolvido nos assuntos de with the política political. nesse tópico. Our church A minha igreja, is more involved politically. ela é mais envolvida assim, I politicamente. send emails to all my church people Eu mando e-mails para toda a membresia, a about congregação, certain policies acerca de certas that are políticas coming up to be voted on in our state. que serão votadas, por exemplo, nos Estados I Unidos. say, brethren, just remind you, Eu lembro, irmãos, quero lembrar Next vocês, próxima semana, issue one primeiro is going to assunto, be voted on. tal assunto vai ser votado na Câmara. And this is about E isso se trata, abortion, por exemplo, de aborto, sodomite marriage, casamentos entre o mesmo sexo, transgenderism. políticas para It's pessoas always about transexuais. the clearly moral issues, E eu sempre quero enfatizar o aspecto claramente moral dessas never escolhas. about issues Nunca é sobre elas mesmas that Christians argue over.
que os cristãos eles devem These are lutar ou combater. these are things Essas são coisas that God speaks clearly about. das quais Deus fala claramente na sua palavra. I leave the rest Eu deixo o resto for my Christian brothers para meus And irmãos sisters. cristãos e irmãs to discuss and debate. para eles discutirem e But I debaterem. have no conscience problem Mas eu não tenho problema de sending consciência these emails. em mandar esses e-mails. And almost every Sunday Em quase todo domingo, in my congregational prayer, na minha oração da when congregacional, these votes are coming up, quando esses votos estão se aproximando de serem mention feitos, eu menciono I say, isso. brother, let's pray for issue 1. Meus irmãos, eu quero The orar vote's coming this Tuesday. pela votação que está chegando. I sent you an email. Eu mandei um e-mail para It vocês. concerns abortion. Isso diz respeito à prática do aborto. This proposal Essa proposta de is lei suggesting está sugerindo that we allow que abortions é de permitir o aborto, to go all the way to the 9th month. de permitir o aborto até o 9º mês de Brethren, that's gestação. murder. Irmãos, isso é assassinato, Wicked. isso é perversão. Let's beg God for mercy. Vamos implorar a Deus por misericórdia. Because remember, Porque lembre-se, Jesus is king Jesus é o rei over all the kingdoms sobre todos os reinos da of this terra. world. And these wicked politicians E esses políticos perversos, who bring in such policies, que eles querem trazer à mesa essas políticas, they will pay for their sins. eles vão pagar pelos pecados But deles. let us ask that God would be merciful Mas vamos orar a Deus para que ele seja and save them misericordioso from their sins e salve-os dos and seus deliver pecados our state e liberte os nossos from estados this nossos wretched crime, desses crimes assim terríveis, that in his wrath que ele na sua ira, he will remember mercy. Deus na sua ira, ele se lembra da I'm misericórdia. trying to example Eu estou tentando dar exemplos how to harmonize the two in my prayers in the way that I act. como harmonizar essas coisas, né, nas minhas orações e nas coisas que eu faço, I nas live in the United atitudes. States of America. Eu moro nos Estados Unidos. I live in the state of Ohio. Eu moro no estado de Ohio. I care for both. Eu me importo com ambos. But my priority Mas a minha is prioridade always and ever será sempre, sempre in heaven. o reino dos céus. Bom dia. Eu queria saber o que o pastor pensa sobre igrejas que têm praticado o ecumenismo como um modo de associação e normalmente tem como justificativa o bem comum, algum assunto, um exemplo que eu às vezes vejo, pelo avanço do conservadorismo, igrejas cristãs que pelo bom do conservadorismo se unem em associações com igrejas que nós nem consideramos cristãs, como católica, enfim, praticam um método de ecumenismo entre elas. So, what's your understanding about church like that as a way to promote like conservadorism or conservatism or promote some kind of ecumenism associating with other institutions that are not church or we don't recognize them as church to promoting something that they think is good, like conservadorism. Some churches even associate with other like a Roman Catholic or other kind of institution. My own personal general thoughts Olha, os meus pensamentos assim, mais gerais acerca desse assunto, is algo that pessoal. I don't, as the pastor, formally promote those. I'm As sorry. a pastor of the church, I don't formally promote. Olha, como pastor de uma igreja, eu formalmente não promovo esse tipo de associação que você perguntou. But as a Christian, Mas eu, como cristão, I may personally promote. eu poderia pessoalmente, promover isso. I may speak to some people in the church Por exemplo, privately eu poderia conversar com algumas pessoas assim, no âmbito privado, who I know believe in these movements, que eu sei que eles acreditam nesses movimentos, and I may talk to them about how we can help those movements. e eu poderia assim falar com eles, perguntar assim, como nós poderíamos ajudar esses But this is movimentos. as a private person Mas isso seria como uma pessoa, um privado, um and indivíduo, not as the pastor of the church. e não assim como o pastor da igreja. It's making a subtle distinction between the two. Então isso é uma distinção um pouco sutil entre os dois âmbitos, On dois campos. Saturdays,
Nos sábados, we go to the abortion clinic nós vamos para as clínicas de aborto, where we stand out front onde nós passamos na frente preach. delas e nós oramos. and pass tracts, E nós passamos material, hold signs, fazemos cartazes. and oftentimes there's Roman E Catholics. geralmente há católicos romanos We ali. just leave them over there Eles ficam ali and no we canto stand over e here. nós ficamos aqui. And if they come over and talk to us, we're polite. E se eles vierem falar conosco, nós somos sempre There, educados. there is some sense in which we're uniting, Isso, em um certo sentido, nós estamos ali unidos por but uma causa, there's no formal sense. mas não há assim um consenso formal de nós estarmos lá. It's true that we share the same conviction É verdade que nesse ponto nós compartilhamos a that mesma abortion's convicção murder, que o aborto é assassinato. and so we may stand on the same sidewalk. Então nós podemos estar na mesma calçada. But that's pretty much the extent of any type of affiliation. Mas esse é mais ou menos a extensão dessa afiliação, dessa associação. I personally try to keep Eu, pessoalmente, eu tento manter as the coisas. main things the main things, As coisas importantes devem ser as coisas importantes. and let everybody else, E desde que todo o resto das pessoas, providing how their conscience goes, de acordo com como a sua consciência dita a ela to mesma, be involved personally que ela esteja envolvida pessoalmente with any political movement com qualquer movimento político that they think is proper. que eles acreditam que seja apropriado para elas. We even at one time Olha, nós tivemos um momento had a member of our church na nossa igreja, um membro, that was liberal, que ele era politically liberal. esquerda, né? Yeah. Não, ele era liberal, perdão. Obviously, all of our church Obviamente, toda a nossa igreja, is politically conservative, ela politicamente ela é conservadora. but we don't have any policy Mas nós não temos assim uma política na that says you igreja have to be of this political type que diz que você tem que ser desse âmbito to be a member político of the church. para ser um membro da Because igreja. again, I don't talk about all the political things Porque, novamente, eu não falo de todos os assuntos políticos na igreja, publicly in the church. publicamente na I igreja. deal with things that are clear. Eu trato das coisas que estão And mais if you claras, mais come to our evidentes. church E se você vem para a minha and you don't igreja think abortion's murder, e você não pensa que o aborto é assassinato, if you don't believe that sodomite marriage is sinful, você não acredita que o casamento homossexual if é you don't believe pecaminoso, there's two genders, se você não acredita que há somente then your dois issues gêneros, aren't political. então os seus problemas não são They're políticos, eles são I morais. have no problems talking about all of those publicly in my preaching. Eu não tenho problema de falar desses assuntos morais nas minhas pregações. I preached a short series of sermons a few years ago Eu preguei uma série de sermões curtos, alguns anos atrás, on the sins of our nation. sobre os pecados da nossa nação. And I dealt with all of those in particular sermons. E eu lidei com todos eles, em particular, nos meus sermões. I try to teach the people Eu tentei ensinar as pessoas why these are wrong por que isso é errado, and how we're to think as Christians. como você deve pensar como cristão. But these were not political sermons Mas isso não eram sermões políticos. as much as moral sermons. Da mesma maneira que sermões eles são mais sermões assim do ponto de vista moral, da moralidade. Yeah, so this is why I don't, even personally, Isso é o motivo pelo qual eu, nem mesmo no nível pessoal, as the pastor of the church, como pastor da igreja, promote the Republican Party. eu promovo o Partido That's Republicano. the conservative party in our country. Então, há que é o Partido Conservador no meu país. Because there's a lot of people in my church Porque tem muitas pessoas na minha igreja that don't vote Republican que não votam pelos because republicanos, it's not conservative enough. porque eles não são conservadores o suficiente. And I share their conviction. E é uma convicção. Let me be even more specific. Deixe-me ser até mais específico. In the upcoming elections in November, Nas eleições que estão chegando it's em going to be Joe novembro, Biden, a Democrat, então vai ter and Joe Donald Biden, Trump, a democrático, Republican. e Donald Trump, republicano. I'm going to vote for Donald Trump. E eu vou votar pelo Donald Trump. But I have some people who will not. Mas há algumas pessoas na igreja que Not não because they're vão. going to vote for Joe Biden, Não porque elas vão votar pelo Joe but Biden, because there's things about Trump that will not allow them to vote for him. porque eles acreditam que há coisas no Trump que não I permitiriam que votassem personally nele. disagree with that. Eu, pessoalmente, eu não concordo com But isso. they will vote for a third party, Mas eles vão votar por um terceiro and partido. that's their prerogative. E essa é a prerrogativa deles. Eles That's podem why fazer I isso. never get up
É por isso que eu and nunca say, desisto. brethren, let's pray for the Republican Party. Eu nunca falo assim nas minhas reuniões. No, Irmãos, vamos I orar pray pelo more Partido Republicano. generically. Eu oro mais de maneira genérica. Oh God, be merciful to us and give us leaders who fear you. Ó Senhor, tenha misericórdia de nós e nos dê líderes que Or tenham at temor de least Ti. leaders that have common grace. Ou pelo menos líderes que tenham certa graça comum. But to be honest, Mas para ser I honesto, have no problem eu não tenho problema. praying specifically about our present president. Eu não tenho problema para pregar especificamente And pelo calling him nosso out. presente presidente And calling him out and speaking about him as evil. e falar sobre ele como uma pessoa que está fazendo coisas más. We are at present in our country Nós estamos atualmente no meu país, ruled by a child nós estamos sendo governados por uma criança, and governed by princes sendo governados por príncipes who feast in the morning. que fazem festa desde manhã cedo. And brethren, I find that to be refreshing Meus irmãos, eu acho algo assim because it's obvious. que refreshing. This is a good thing Eu acho algo muito bom, irmãos, because everybody knows it. porque todo mundo sabe disso. Because it's not a political statement. Porque não é uma It's a afirmação moral política, statement. é uma afirmação moral. And I just try to make that difference. E eu só faço fazer eles entenderem isso. Amém. Ó, eu queria saber o que é que se ele considera incorreto chamar outros ajuntamentos formais do povo de Deus, além do domingo, como culto. Okay. So the church can gather on Sunday to worship God. Do you think that a gathering on other days, except on Sunday, other days, could be called solemnly a solemn worship to God, like a service? Likewise on Sunday, the same, using the same word like worship. Okay. I have to always say this, Olha, eu sempre tenho que dizer isso, that this is my thinking que isso é como eu penso, and that some Reformed Baptists differ. e que alguns batistas reformados eles diferem de mim, But divergem. I personally Eu, pessoalmente, understand that the regulative principle of worship que eu entendo que o princípio regulador do culto, applies to the morning and evening services on Sunday. ele se aplica ao culto de manhã e de for noite example, do domingo. Por exemplo, In our Sunday school class, na nossa escola bíblica we dominical, don't always sing, read the Bible, pray, preach, and take nós, the sacraments. nós não temos aqueles 5 elementos que nós vimos do culto, né? A oração, o louvor, a leitura da palavra, a pregação e o outro elemento, perdão, e as ordenanças. Sim. In our midweek meeting, Na nossa reunião próxima ao meio-dia, we don't do all of those either. nós também não fazemos não temos todos esses elementos. Now we read the Bible, we study the Bible, Nós lemos a Bíblia, nós estudamos a Bíblia, we do pray and nós sometimes oramos sing. e algumas vezes nós cantamos. But I don't understand those meetings as being regulated by Scripture as the other meetings on Sunday. Mas eu não acho que essas reuniões elas são reguladas pelo princípio regulador como a nossa outra reunião no domingo. That's why I try not to refer to those meetings É por isso que eu tento a não me referir a essas reuniões in the same way. da mesma maneira. And thus we don't regulate those meetings in the same way. É por isso que nós não regulamos esses encontros da mesma maneira. As I said yesterday, we allow women to ask questions. Como nós dissemos ontem, por exemplo, nós permitimos a que as irmãs mulheres façam perguntas In our Sunday school class, na nossa escola bíblica dominical, that is mixed with men and women. que é misturado, homens e mulheres. And furthermore, in our Constitution, Além disso, na nossa Constituição, we do make a distinction between those meetings. nós fazemos até uma diferença entre essas And we reuniões. say, in order to be a member of the church, Nós dizemos, olha, para que você seja membro da you're igreja, expected to attend the public meetings of God on Sunday, Nós- morning, evening. é esperado de você que você tenha a sua presença nas reuniões do domingo, de manhã e de tarde, de noite. Except where providentially hindered, as I said yesterday. Exceto se tiver algum impedimento que você realmente não And possa. all members are encouraged E todos os membros são encorajados to attend all the meetings, including the Sunday school and the Wednesday meeting. a participar de todos os cultos, incluindo desde a manhã cedo
na escola bíblica até as reuniões de noite, de tarde. But we do make distinction between the Sunday school and Wednesday and the worship in the morning and evening. Mas sim, nós fazemos diferença entre a reunião de oração de quarta-feira e a escola bíblica e o culto de manhã e de evening, like what hours? Just to me. The morning, evening. But what hour? 2 hours, 2 o'clock, like. Our service in the evening is at 2 o'clock. O culto é 2 da tarde, o culto dele, então de manhã e de tarde. Let me say, well, we'll come to the Sabbath here, I think, tomorrow. Nós vamos tratar do assunto Or maybe later today. Sabá hoje de tarde ou talvez amanhã. And let me just say, though, in relation to that, E deixa-me dizer relacionado a isso, I don't personally believe you're sinning if you don't have a morning, evening service. eu não acho que você, por exemplo, está pecando se você não tiver um culto de manhã e de noite no domingo. Every church has to work through that, what's best for them. Toda igreja ela deve trabalhar, né, como o que será melhor na sua organização. But personally, Mas in pessoalmente, light of the fact that Sunday is the Lord's day, à luz do fato que o domingo é o dia do I Senhor, think there's a lot of reasons to think about having a morning and evening service. eu acho que há muitas razões para avaliar e termos um culto de manhã e de noite no domingo. In America, Nos Estados Unidos, most churches, a maioria das I'm igrejas, not talking about Reformed Baptist churches, eu não estou falando de igrejas batistas but most reformadas, churches never have an evening service. mas muitas igrejas nunca têm um culto de noite, assim, de There's only tarde. one service in the morning Só tem um culto de manhã so that they can have the whole day to themselves. e para que eles possam ter todo o restante do dia para eles. And I have a hard time harmonizing that with the fourth commandment. Olha, e eu acho difícil de harmonizar isso com o quarto mandamento. I have many reasons in favor of retaining an evening meeting. Eu tenho muitas razões que poderiam a favor de ter uma reunião de noite também no domingo. Bom dia, pastor. Dentro da pergunta que o irmão Elvis fez agora há pouco, eu queria saber que nós sabemos que é muito comum que dentro das nossas igrejas nós termos irmãos que abraçam a agenda progressista. Mas é sensato, a minha dúvida é sensato permitir que esse irmão que tem essas convicções, muitas vezes, como o senhor falou, são convicções imorais, eles exerçam funções de liderança dentro da igreja e de ensino? Let's just ask, as a political view, can I say progressive to say more liberal? No, that's not the question. Just progressive. Mas em inglês. Liberal. Liberal, okay. There are some brothers in the church that embrace such a liberal view of life. Do you think it's wise, or do you think it's wise to allow them to take a part as an officer of the church because of this political view of life, even kind of that affects also the way they see the morality? It's hard for me to say, being I don't know nothing about Brazilian politics. Olha, pode ficar à vontade. Fazer silêncio aí para eu ouvir. Abortion, homosexuals. Okay. Yeah, yeah. Can he be an elder? Mhm. Yeah.
I don't know. Olha, eu não sei dizer. Yeah. Eu não sei dizer. Yeah. Ours is different Olha, a realidade nos Estados Unidos é diferente. because I deal with those issues so straightforward in the preaching and the teaching. Porque eu lido com esses assuntos assim de maneira tão direta e clara nos ensinos e na pregação. No liberal person would want to be in our church. Nenhuma pessoa assim mais para esquerda, liberal, ia querer estar na minha igreja. If they're fully liberal, Se ela for totalmente they believe in liberal, abortion, ela sodomite marriage, no aborto, no casamento homossexual and transgenderism. e nessas teorias These people transgênero, will come to our church. essas pessoas iriam vir, They will hear me pray in the worship. elas iriam me ouvir And pregando sometimes I see no them culto leave. e muitas vezes eu vejo ela saindo do Well, culto I'm praying with my eyes closed. e So I'm praying, eu estou orando com meus olhos and fechados then when I end my prayer, e aí quando eu termino a minha I look oração, up, eu olho and the people are gone. e as pessoas foram embora. And I ask afterwards to the deacons, hey, Eu- what happened to that E family? eu pergunto depois aos diáconos, "Ei, o que aconteceu com I aquela don't know, família?" Pastor. When you said there's 2 genders in your prayer, Eu não sei, pastor. Quando o senhor disse que existem They packed up their só bags and dois left. gêneros, eles pegaram as coisas delas e foram embora. because those are moral issues. Porque esses são assuntos morais. Would I want somebody in office in our church Quando nós avaliamos e queremos uma who pessoa para ser personally oficial believes na in igreja, abortion, perdão. sodomite marriage, Se nós tivéssemos a pessoa aqui Transgenderism. oficial que crê nisso, nos abortos, no casamento homossexual no. ou no transgêneros, não queremos. But where the difficulty comes, Mas aí quando surgir a dificuldade, let's say this brother is Democrat. vamos dizer que esse irmão ele é democrata. That's the liberal party in our country. Esse é o partido liberal do meu But he partido, do doesn't meu believe in país. abortion. Mas ele não crê no He aborto, doesn't believe in sodomite marriage. ele não acredita And no he casamento doesn't homossexual believe in transgenderism. e ele não acredita nessas doutrinas But there's aí. other things about that transgênero. party Mas há outras coisas em relação a esse that he partido prefers, que ele prefere. like the social justice. Por exemplo, o teste de justiça social, I esses don't know conceitos. if that phrase makes sense to you guys. Eu não sei se esse termo faz sentido para Okay. vocês. I don't share that, Eu não compartilho Perspective. dessa visão, dessa perspectiva. but that's not on the same level Mas isso não está no as these mesmo other nível matters. desses outros problemas que eu citei para that's vocês. why I don't normally address those issues. É por isso que eu não trato geralmente esses problemas. Well, now that I think about it, Não é que eu vou gastar muito tempo com isso. I do deal with the social justice. Na verdade, eu trato também essa justiça But social. there are things about the Democrat Party Mas existem coisas sobre o Partido that I think Democrático it's possible for Christians to like or prefer que eu acredito que é possível para um cristão que ele prefira ou goste desses assuntos, that are not just plainly sinful. que não são assim expressamente pecado. So, hypothetically, Então, hipoteticamente, let's say I have somebody in my church vamos dizer que eu tenho alguém na minha igreja who votes Democrat, que ele vota pelos democratas, not because he believes those wicked things, não porque ele crê nas coisas perversas, but algumas coisas because he perversas, believes there's other things that he prefers. mas é porque ele crê, ele dá suporte para outros assuntos que ele prefere. Would I allow him Será que eu permitiria que ele to be an officer? fosse um oficial na minha igreja? That's where I go back to my first answer. Então eu devo me referir à minha primeira resposta. I don't know. Eu não sei. But I doubt that would ever happen. Mas na verdade, eu duvido que isso vá acontecer algum dia. And my first reaction would be E a minha primeira reação seria, no, não. because it would create unnecessary division in our church. Porque isso acabaria criando uma divisão desnecessária na minha igreja. But that's a tough question. Mas essa foi uma pergunta difícil. Ainda sobre o ecumenismo e as relações entre igrejas. Nos Estados Unidos, há em algumas igrejas presbiterianas a prática de, ao receber membros que estão vindo da Igreja Católica Romana, são recebidos como membros e não são submetidos
ao batismo, uma vez que já foram batizadas, inclusive na igreja do Joel Bick. Isso já tem influenciado algumas igrejas aqui no Brasil. Como ele vê essa prática? Se há uma distinção doutrinária, há uma distinção com relação à observação do sacramento, não há essa relação de igrejas como sendo igrejas co-irmãs. Então, como aceitar alguém que vem do catolicismo romano sem submetê-la ao sacramento do batismo? Olha, eu vou tentar fazer a pergunta. Se eu esqueci de algo, você me lembra, tá? Eu vou precisar que alguém me ajude a lembrar, porque eu não vou entender o que você fala. Tá, um momento. Deixa eu fazer a pergunta. Okay. Talking about ecumenism. Ecumenism. Okay, let me say like that. There's like a trend at America. So Pastor talked about an example, some Presbyterian church receiving some new members that comes from Roman Catholicism are entering the Presbyterian church without being baptized. This is a questão. Just wait a second. Então, eles saem da igreja católica e entram para a presbiteriana sem ser batizados. E não são submetidos ao batismo. Ok, mas qual é? Sendo que já foram batizados quando crianças na igreja. Okay, having been baptized at a Catholic Romanist church, entering the Presbyterian church, and they are not rebaptized. Mas aí, qual foi a pergunta? Aceitam o batismo católico como válido. Ok, mas a questão é se é um erro doutrinário, se é o... Como ele vê isso? Como ele vê isso? Porque há uma distinção e um certo cuidado na relação entre igrejas. Ah, tá, entendi. Distinções doutrinárias. Ok, E há uma distinção evidente, inclusive, entre os ok. presbiterianos e os católicos romanos. Mas ainda assim, em se tratando do batismo, eles creem como válido. Entendi, ok. Regarding the doctrine of baptism, Presbyterian and Catholic Romanism, they both baptize infants. So how do you see that issue, considering that both have the same doctrine in baptizing infants, though at least the application of baptizing Christians, but this is what we have been studying here, that some kind of communion between interchurch communion, or is how do you understand this practice? If I understand the question Se eu correctly, entendi bem a pergunta, what about Roman Catholics eu quis who dizer convert to Presbyterianism de católicos romanos que se converteram And à doutrina presbiteriana and the Presbyterian Church e a igreja presbiteriana not demanding them Não- to be rebaptized? não exige que eles sejam rebatizados. I simply would leave that to the Presbyterians. Olha, eu simplesmente deixaria essa questão para os presbiterianos. If I were Presbyterian, Se eu fosse um presbiteriano, I would not allow them to come from the Roman Church eu não iria permitir que eles viessem da igreja romana, católica, into the Presbyterian Church na igreja presbiteriana, without being rebaptized. sem ser rebatizados. I said the other day Eu disse dia anterior that my personal conviction que a minha is convicção pessoal é that I would allow Presbyterians que eu iria to permitir, join our church without being baptized. que presbiterianos entrassem na minha igreja That's sem the- batizá-los. That's a minority view. Isso é uma visão que não é majoritária, é minoritária. But I would not allow Mas eu não iria a permitir Roman Catholic que um romano católico to join our church without being baptized. entrasse na minha igreja sem ser Because batizado. the Roman Catholic's view of baptism Porque a visão católica and romana the do batismo Presbyterian view of e a baptism visão are very presbiteriana, different. elas são bastante diferentes. For example, Por exemplo, if you read
Calvin on baptism, Se você lê Calvino acerca do batismo, even better the Puritans on baptism, ou também os puritanos acerca desse assunto, and even better yet, you go to the post-Puritans e se também nós formos para o período pós-puritano and read Thomas Boston on baptism. e ler o autor Thomas Boston acerca do batismo, Thomas Boston was a 18th century Presbyterian e Thomas Boston foi um presbiteriano no século XVIII, who pastored churches in Scotland. que pastoreou igrejas na Escócia, And his treatise on baptism e ele tratava o batismo. is the best I've ever read, O tratado dele sobre o batismo é um dos melhores que eu já li, except the last part, exceto pela última parte, where he deals with subjects que ele of baptism, que ele lida com o sujeito do batismo. believers in their house. Believes in their house. Yeah, that's who we believe should be baptized. Os crentes nas suas casas, os crentes e a sua casa. And it makes you just shake your head. E faz você balançar assim a cabeça. All that he said about baptism Tudo que ele falou sobre o is batismo so excellent tão because they excelente. believe baptism is the same. They believe baptism as the same for us. Eles acreditam em maior parte como o batismo semelhante a But nós. if you believe baptism is this, Mas se você acredita que o then batismo é why isso, would you give it to your infant? então por que você vai dar o batismo, Because vai he- aplicar o batismo aos Because infantes? he fully believes that the infant isn't converted. Porque ele acredita completamente que o infante recebendo o batismo não é convertido. Boston preached as the Puritans before him, O Boston ele prega, se ensina como os puritanos que vieram antes dele, that our children are born lost, que as crianças elas in nascem covenant perdidas, with Adam, que elas estão na aliança de and they Adão have to be recovered. e elas precisam ser recuperadas, And you regeneradas. can read his 12-volume works, E você pode ler os 12 volumes do seu trabalho. and he never talks about his children E ele nunca fala das suas crianças as covenant children, como crianças que já estão na nova aliança, Other da than- aliança, other than a não ser que they are in covenant with Adam. ele fala delas como que estão na You antiga see, aliança com as Adão. Baptists, Veja, como batistas, we believe our babies are covenant children. nós cremos que nossas crianças elas são crianças de uma aliança, But they're in union with Adam mas elas estão em união com Adão. and under the broken covenant of works. E elas estão na aliança que foi violada, quebrada, a aliança das obras. Let me give one last example. Deixe-me dar o último exemplo. I have a young man that's coming to our church, Eu tenho um jovem homem que está vindo na minha and igreja. he's come out of what's called the Church of God in Christ. Ele veio de uma igreja chamada a Igreja de Deus em Cristo. I don't know if you guys have this church, Eu não sei se tem essa igreja por aqui, but they believe that you're not saved mas eles acreditam que você não está salvo, unless you're baptized in water, a não ser que você for batizado and nas you have águas, to be baptized e você deve ser batizado with the exact phrase, com a exata frase, a in fórmula, Jesus' name. no nome de Jesus. So if you're baptized in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, Então, se você fosse batizado no nome do Pai, do Filho e do You're not Espírito Santo, saved. você não está salvo. you have to be saved in Jesus' name. Você You have to deve- be baptized in Se você, Jesus' name. você tem que ser batizado no nome de Jesus. É essa igreja que ele citou agora, é a doutrina deles. Now he's asked me, Agora, se ele me perguntasse, Pastor, should I be rebaptized? pastor, será que eu tenho que ser rebatizado? That's a difficult case, I said. Eu ia dizer que esse é um assunto difícil, um caso difícil. Do you believe that you were a Christian before you were baptized? Ia perguntar, você acredita que você era um cristão antes de ser batizado? No, Ele ia dizer não, because the church told me porque a igreja me disse, I'm not until I'm baptized. a igreja me disse que eu não sou cristão até eu ser batizado. So I said, when do you believe you became Christian? Então eu disse, quando você crê que você se tornou um cristão? At first, I thought I was saved when I was baptized. Ele disse, no início eu pensei que eu estava salvo quando fui batizado, But now I've come to see that's wrong. mas agora eu cheguei à conclusão que eu estava errado. And now I'm confused E agora eu estou confuso, because I don't know if I was saved before porque eu não sei se eu fui salvo antes or after. ou depois. I would be interested in the brothers thinking on this point. Eu até estaria interessado em saber qual a opinião dos irmãos sobre isso. But this is what I told them. Mas é isso que eu disse para ele. If you think Se você pensa that you were probably a Christian before, que você era provavelmente um cristão antes, I wouldn't tell you you have to be rebaptized. you haven't? Or have? I wouldn't tell you that you have to be Se você rebaptized. pensa que você era um cristão antes, eu não diria para você que você tem que ser batizado.
rebatizado. But if you think you should, Mas se você pensa que você deve, I will rebaptize you. eu rebatizaria você. If you believe you became Christian after that, Se você acredita que você se tornou um cristão depois do seu which batismo, he thinks is most probable, o que ele pensa que é o mais provável, I would encourage you to be rebaptized. eu encorajo você a rebatizar. This was the conversation I had before I left to come to Cuba. Essa foi a conversa Brasil. que eu tive antes de sair dos Estados Unidos e vir para o Brasil. So he's thinking about it. Então ele está pensando a respeito. But that's tough. Mas isso é delicado, é difícil. Pessoal, mais alguma pergunta? Nathanael vai fazer depois, ele disse. Ninguém mais? Ok? Então, encerramos nosso último momento.